Muito bem. Ouvintes da RC, na Delegacia de Polícia, o responsável pelo inquérito policial, o doutor Luciano de Souza Porcino, atendendo a RC, fala pra gente sobre o registro desta ocorrência, o que se sabe até o momento a respeito da morte do jovem Alan por disparo de arma de fogo, doutor. Essa situação aconteceu na noite, né, do dia 30 para o dia 1º, né, em que alguns indivíduos ali estavam participando de um churrasco, em seguida saíram e foram na casa de um amigo, né. Ali um desses amigos teria mostrado para a vítima, para o Alan, uma arma de fogo que ele tinha adquirido. E ao manusearem ali essa arma, ela acabou efetuando um disparo acidental que teria atingido o Alan na região do abdômen. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital, para a Santa Casa, mas infelizmente veio a óbito, né? Essas são as informações iniciais que chegaram para a gente. Hoje o pessoal os investigadores aqui fizeram diligências, foram até a casa. O proprietário da arma não foi localizado, né? Não sei se ele se assustou, ficou com medo, foi orientado por alguém. Ele está desaparecido para a gente. Certo. Está foragido praticamente. Se se trata de uma situação realmente acidental, né? Ele não vai. Foi instaurado um inquérito para apurar possível prática de homicídio, né? Seja homicídio doloso, enquanto há intenção, porque numa fase inicial se apura crime, né? Possível prática de crime, ou de culposo, no caso de imprudência ali, imperícia na hora de utilizar imprudência, na hora do cuidado com a arma ali, né? Então a situação a gente está intimando as pessoas, né, envolvidas aí, familiares da vítima. Só estamos aguardando esse momento que ainda é de luto, né, para a família, e ouvindo todas as testemunhas envolvidas no caso aí para entender o que realmente aconteceu, se essa arma que ele possuía tem registro ou não. Se chegou a mencionar que a própria vítima teria efetuado o disparo contra si próprio, né? Mas essa é uma versão que ainda tem que ser apurada também, que a princípio não faz muito sentido. Certo. Alguém já foi ouvido neste momento, doutor? A esposa do principal suspeito do disparo? Formalmente não. Os policiais já conversaram com ela, né? Ontem, conforme consta do boletim de ocorrência, bastante abalada, né? Com o acontecido. E a gente faz a intimação para as pessoas serem ouvidas aí essa semana ainda. Certo. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. Houve demora? Ele chegou vivo, morto? As informações que a gente tem é que ele chegou vivo, inclusive teria conseguido conversar um pouco ainda com a equipe médica. Isso, com a equipe médica, enfermeiros, que serão ouvidos também para confirmar se isso aconteceu e o que ele relatou para a equipe médica ali sobre o que teria de fato ocorrido antes dele falecer, né? Bom, a arma não foi encontrada até o momento. Até o momento não. O suspeito está desaparecido, já é considerado foragido. Ele considera foragido, embora seja uma situação a princípio de um crime culposo, né? Precisa entender. Isso, precisamos entender que ele compareça, né? Se apresente, né? Preste as informações, mas ao que tudo indica, se trata de um crime culposo, por descuido ali na hora de manusear a arma. A princípio, já teve algum pedido de prisão preventiva? Não, se tratando de um crime culposo, aí no caso, se realmente for concretizado, né? Nesse caso não é pedido a prisão. É bastante comum esse tipo de situação, né? Em que as pessoas vão ali empolgadas, mostrar uma arma para outro e não tem todo o conhecimento dos procedimentos de segurança na hora de manusear, e acontecem esses acidentes. Doutor, o fato da pessoa não ter se apresentado, que seria o principal suspeito, a gente ouve muito dizer, a própria população, que não tem às vezes a informação correta, jurídica, necessária para avaliar o caso. É correto dizer que a pessoa ela foge para se apresentar depois do estado de flagrante ou não? Isso, bastante comum, né? Às vezes a pessoa até não tem noção que ela às vezes não vai ser presa em flagrante, num caso seja às vezes de legítima defesa ou de um crime culposo, se for isso que aconteceu no caso, né?
mas também não sabemos se a pessoa que está considerada foragida, se ele tem documento de registro dessa arma, né? Porque daí, no caso, independente do crime dos disparos ter ocorrido de forma culposa, se ele não tiver registro e fosse localizado ou logo após o fato com a arma, ele seria autuado em flagrante pelo crime de posse ou porte, dependendo do lugar onde ele poderia dar reclusão, ficar preso. No ficar caso, preso, ser autuado em flagrante e ficar preso. Hipoteticamente, neste caso, ele poderia ter ficado sim preso, então. Sim. É que não se sabe se a arma tem registro, se ele tinha autorização. Isso, e dependendo das circunstâncias ali, as pessoas que o delegado, né, a equipe da Polícia Civil consegue ouvir na hora para apurar, né, se a pessoa já não tiver o registro e tiver com a arma, ela já é autuada em flagrante, independente dos argumentos, né? Principalmente se tiver com a numeração raspada, né, doutor? Se tiver com a numeração raspada, não tem nem fiança na delegacia, né? É um agravante. Fica preso aguardando decisão judicial. Correto, doutor. Quando há casos em que a pessoa acaba não ficando no local, desaparece por um tempo, sempre tem um contato de um advogado. Neste caso, foi feito algum contato com a delegacia? Até o momento não, mas é bastante comum o advogado entra em contato, né, e fala que pretende apresentar o cliente. Existe um comentário de que ele se apresentará nas próximas horas. O senhor trabalha com essa possibilidade também? É o que a gente espera, mas até o momento essa informação não chegou para a equipe policial aqui. O senhor não pode afirmar se ele vai ou não se apresentar. E caso ele não se apresente, doutor, qual é o trâmite seguido pela Polícia Civil? Então, daí a gente vamos ouvir as testemunhas para tentar entender o que aconteceu. Se alguém presenciou o momento ali do fato, né, do disparo, né, e as circunstâncias em volta disso, né, como é que foi, quem foi na casa de quem, né, o que aconteceu, se conversaram, se houve discussão, se não houve, se foi realmente um acidente, e o pós o disparo, como é que foi o comportamento da pessoa que efetuou o disparo, né, e para entender tudo. E mesmo assim não quer dizer só pelo fato da pessoa não se apresentar que será solicitada a prisão dela. Então são várias circunstâncias aí que determinam o entendimento do delegado para ver se ele realmente vai representar pela prisão preventiva ou não. Doutor, saindo um pouco do assunto em si, a informação sobre arma de fogo, manuseio, cada vez mais comum casos como este nos grandes centros, onde o número de pessoas é maior e pessoas que não têm esta habilidade, né, não tem o treinamento para arma de fogo. Qual é a recomendação que a polícia dá para a população, doutor? Mesmo policiais têm dificuldade, às vezes, se não tiver em constante aperfeiçoamento, em aprimoramento, em repetição de procedimentos de segurança, podem, às vezes, cometer alguma falha nos procedimentos de segurança. Imagine uma pessoa que não tem o preparo para manusear. Então, tem todos os procedimentos, né? Você nunca mostra uma arma, aponta uma arma para outra pessoa, você nunca dá na mão de outra pessoa uma arma municiada, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui dos procedimentos que tem, mas assim, são regras básicas de segurança que muitas vezes o cidadão comum não tem, né? E por isso que em muitos casos a gente vê de acidente, ou da pessoa, ela mesma acaba efetuando disparo contra ela mesma no acidente, ou acaba ferindo alguém da família, um amigo, né?